Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Santos Rodrigues, eu sou acadêmico de Engenharia Elétrica do primeiro ano e eu vou estar apresentando esse trabalho sobre bicicletas elétricas e a eficiência sustentável urbana. Eu vou estar apresentando, né, juntamente com o meu colega Ian Gonçalves de Araújo, e vai estar sendo destinado ao orientador Dr. Wilson José Gonçalves. Nosso trabalho, né, nós escrevemos um artigo sobre as bicicletas elétricas. Nós optamos por fazer essa apresentação desse vídeo no formato de slides no PowerPoint para um critério mais dinâmico e didático. Olá, meu nome é Ian Gonçalves de Araújo, sou acadêmico da UFMS, curso de Engenharia Elétrica. Hoje, juntamente com o Gabriel, estaremos apresentando o trabalho do nosso artigo, cujo título e subtítulo é Bicicletas Elétricas, Eficiência Sustentável Urbana, onde busca tratar da implementação, né, desse meio de transporte em âmbito social. Nosso agradecimento ao professor Dr. Wilson José Gonçalves, onde foi o nosso orientador nesse trabalho, né, da disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania. Primeiramente, falaremos sobre o que é a mobilidade urbana, né? E por que falaremos sobre a mobilidade? Basicamente porque se trata do assunto base, né, do nosso artigo. É o que a gente busca, é a melhoria que a gente busca. Temos um foco ali, né, que a gente busca através desse trabalho. E por que a gente busca isso? Porque hoje em dia, a mobilidade urbana, principalmente aqui no Brasil, se encontra muito congestionada, né? Mas primeiramente você deve se perguntar o que é mobilidade urbana. Para quem não sabe, mobilidade urbana seria basicamente o deslocamento, né, de pessoas, de cidadãos, dentro de uma certa região urbana. E essas motivações são diversas, podem ser dadas através de, como está escrito aí nos slides, relações sociais, econômicas e até relações afetivas entre esses cidadãos, né, que transitam ali, que tem essa locomoção de um lugar para o outro. Mas você deve se perguntar qual que é o maior desafio a melhoria dessa mobilidade urbana. O maior desafio seria da gestão pública, né, do lugar ali que se encontra, tanto da cidade, estado, do país, seria da gestão pública criar um planejamento adequado sem esse congestionamento. E qual que seria a solução para criar um planejamento sem esse problema que seria o congestionamento, né? Em vários estudos, primeiro em mente, a primeira coisa que dá a mobilidade urbana, antes de falar sobre qual seria o principal planejamento, é dada como o que aglomera, o que faz crescer essa mobilidade seria a alta crescente da população, né? E com a alta crescente, a gente vê a alta crescente também de carros, motos, de veículos terrestres, né? Mas aí qual que seria a solução? A solução seria, como está escrito aí nos slides, um meio de transportes coletivos, como seriam os ônibus, os metrôs, os trens. Por que seriam os meios de transportes coletivos? Porque trata-se de transportes relativamente pequenos, né? Se você levar em consideração ao tanto de pessoas que se encontra ali naquele transporte dentro daquele ambiente, né? Seriam transportes pequenos em relação a se você comparar com um carro. Porque um carro você carrega no máximo 5 pessoas e ocupa um espaço relativamente grande em relação ao ônibus, né? Então, esse seria o principal objetivo, né? Seria a principal coisa para combater esse problema. Aí você deve se perguntar num contexto. O país desenvolvidos, eles têm um planejamento organizado. Por quê? Porque em países desenvolvidos, como muitos países da Europa, eles têm um planejamento em que eles fazem as pessoas mais pobres, né, as pessoas mais carentes, morar em centros de regiões. Em centros das regiões, né, tipo no centro da cidade. E por que elas moram no centro da cidade? Porque seriam pessoas onde não tem dinheiro, né, não teriam renda para bancar um carro ou uma moto, e para essa transitação dele entre casa e serviço seria mais difícil, né? E com isso iria aumentar a mobilidade urbana.
Aí, países desenvolvidos, a mobilidade urbana é até mais organizada por conta disso, né? Das pessoas as mais pobres se localizarem em centros, na região central da cidade, e isso evitando essa mobilidade com alto congestionamento. Agora, no contexto em países subdesenvolvidos, qual que seria o problema? A ocupação desordenada, né? Porque a ocupação desordenada faz com que cria-se coisas como essa aí na foto aí, né, um breve exemplo de muitos carros, muitas motos, muitas pessoas congestionadas num lugar só, e isso faz criar a mobilidade urbana. Qual que seria o problema do transporte público hoje em dia? Já que ele seria uma das soluções, mas porém ele encontra-se, né, ele tem alguns problemas em si. Então, como foi dito, já sabemos que uma das soluções para o combate, para a diminuição do congestionamento da mobilidade urbana seria os transportes coletivos, né? Os transportes públicos que a cidade oferece. Mas também sabemos que esses transportes, eles demonstram-se, né? Eles apresentam várias problemáticas, sendo a falta de segurança, o preço abusivo, precário, né? Tudo precário, principalmente em grandes áreas, em grandes centros do nosso país. Mas caberia à gestão pública, né? Organizar, combater essas problemáticas, que seria até mais fácil combater isso do que a mobilidade em si, para que as pessoas pudessem utilizar desse transporte ainda mais, né, do que hoje em dia, do que se encontra hoje em dia, e com isso diminuindo a automobilidade urbana que o país encontra-se. Isso seriam as soluções, e isso iremos demonstrar através das bicicletas elétricas, iremos falar e debater um pouco sobre isso ao decorrer da apresentação. Falaremos agora então sobre os recursos renováveis de energia, né? Mas o que seriam as primeiras fontes renováveis de energia? Seriam os recursos naturais ou artificiais que usamos para realizar trabalho, né? Basicamente, seria tudo que envolve crescimento, produção, movimento. E alguns exemplos existe vários recursos, né? Várias fontes para que a gente possa ter esses recursos naturais. Uns exemplos seria a eólica, né, que está um pedaço da foto ali, que seria aqueles ventiladores grandões. A eólica, que seria através dos ventos, né? A geotérmica, através do calor. A solar, que seria através dos painéis solares. A de biomassa, que seria através de alimentos. Essas coisas, né? Basicamente seria isso. Será isso que iremos tratar, né? Será a procura disso, para que esses recursos não tenham a degradação do solo, a degradação do meio ambiente, que é isso principalmente também o nosso enfoque nesse trabalho. Eu vou estar citando o artigo da Tayane Almeida sobre a aplicação de supercapacitores. Hoje nós temos o problema, né, do aquecimento global, poluição atmosférica, que são consequências da queima de combustíveis fósseis, e muitas empresas e nações do mundo todo estão discutindo e colocando em pauta o uso de energias renováveis. Mas muito do que eles também estão discutindo também aponta para o uso de bicicletas. Isso mesmo, e principalmente das bicicletas elétricas. Mas a priori, a bicicleta, né, que é o veículo de duas rodas movido a propulsão humana, eles são um veículo confortável, um veículo que você tem um custo de manutenção muito baixo com ela, que você não precisa pagar um imposto para ter ela. É, e, enfim, elas são realmente veículos que são, inclusive, o preço, né, dela, de uma bicicleta, é bem menor do que um veículo convencional, né? E para atividades rotineiras humanas, né, ela acaba sendo muito útil. Então, além de ter a estrutura básica semelhante. E uma breve história da bicicleta elétrica, a efeito de curiosidade também. A primeira bicicleta elétrica patenteada foi remontada, né, no ano de 1895 nos Estados Unidos da América por Ogden Bolton Jr. E 2 anos mais tarde, em 1897, Oséias Libbey idealizou uma bicicleta elétrica cujo motor era incorporado no eixo da pedaleira, que são as famosas pedelecs de hoje em dia, né?
que são aquelas bicicletas que não são providas de acelerador de mão. E bem, é claro que essas bicicletas eram bem primitivas, né? As baterias dela, então, eram muito primitivas. Você teve um avanço muito significativo das baterias nos anos 90, né? Na segunda metade ali do século passado, século 20. E claro que essas primeiras bicicletas elas não foram, né, patenteadas, criadas com o motivo da resolução das problemáticas que foi apontada, né, do aquecimento global e da poluição atmosférica. Mas com certeza elas foram primordiais aí, né, no desenvolvimento do que se tem posteriormente, né? Eu vou estar colocando também um artigo muito interessante, né, do Thiago Marques sobre carregamento solar, né? E, e hoje, né, primeiramente abordando, né, o mercado de veículos elétricos no geral, né? A China possui o maior mercado de automóveis elétricos do mundo. 55% do mercado global é dominado por PEV, né, que são os veículos elétricos. Pure Electric Vehicle, que seriam os veículos elétricos puros. Com 76% das compras dos veículos elétricos e 1,1 milhões de automóveis elétricos foram vendidos em 2018, né? Vou estar mostrando o gráfico depois. Mas isso são muitos carros, né? A China realmente ela teve um desenvolvimento muito alto nisso. E a Noruega, né, ela foi líder em termos de cota de mercado, com 50% das vendas de veículos novos sendo elétricos. Dos veículos que foram vendidos no ano de 2018, que é o ano que foi feita essa pesquisa, a Noruega, 50% da frota de veículos vendidos no país foi de 50%. Então, realmente, né, claro que a China, como é um país maior e tem a maior população, quantidade de pessoas no mundo, vive na China, né, e a Noruega realmente ela está num patamar muito alto no que diz respeito ao uso de veículos elétricos, né? Inclusive, em termos de quantidade, né, de veículos elétricos vendidos, a China está em primeiro, a Europa está em segundo, né? E os Estados Unidos está em terceiro, né? Em questão de quantidade de veículos vendidos. E a Noruega, em termos de cota de mercado, está a Noruega em primeiro e a Islândia está em segundo. Aqui, nesse gráfico aqui, né, está sendo apresentada, né, a progressão de vendas de veículos elétricos vendidos, né? Essa sigla que é BEV, que é B e V, na verdade eu dei uma verificada no artigo do Thiago e, na verdade eu acho que houve um erro aí, seria PEV, né, que seria o Pure Electric Vehicle, né? Seriam os veículos elétricos puros, né? Que ele comenta, inclusive, depois no artigo dele, fala PEV, depois só tá aí BEV. E o PHEV, né? Significa seria o veículo híbrido elétrico plug-in, né? Que seria, de maneira geral, o veículo híbrido, né? Que também é muito vendido nos dias de hoje. E perceba também que, né, a China, né, ela teve um crescimento muito alto ali, e, né, a Europa e os Estados Unidos também, né? Então isso é bastante importante. Agora, elencando, né, o mercado global das e-bikes, inclusive, né, o termo e-bike, né, ele significa electric bicycle, né, comumente muito usado aí nos países afora. A primeira configuração de uma bicicleta, ela que vai se deslocar, né, por eletricidade, por meio de acelerador de mão, ou uma bicicleta eletricamente assistida, que seria a pedelec, né? A e-scooter seria de acelerador de mão e a sem acelerador de mão seria a pedelec. A pedelec ela ajudaria o condutor, né, a ter uma propulsão maior no momento em que ele está tendo um esforço maior em um deslocamento que ele faz efetivamente em algum centro urbano, em alguma subida, em algum obstáculo que ele vai se suceder, que, claro, vai exigir um pouco mais do motor, é claro. Quanto mais obstáculos ele tiver, ou quanto maior esforço fizer numa questão de trabalho. Aqui está uma imagem, né, de bicicletas elétricas, né, que são predominantemente fabricadas na Europa, né, e na América do Norte. Elas são figura 1.2, né,
o tipo é o A, que parece essa bicicleta de passeio, que é bastante comum na América do Norte e na Europa, e já a China, que seriam as pedelecs, né? É, e já a China, né, várias províncias, cidades chinesas, né, elas utilizam a maioria a imagem D e F, né, que seriam as e-scooters, né, que seriam propriamente as providas de acelerador de mão. E claro que não só ali, no caso específico da União Europeia, estão sendo regulamentados para possuir um motor apenas de 250 watts e uma velocidade de 25 km por hora. Isso, na verdade, está sendo muito comum em muitos países, inclusive aqui mesmo no Brasil, que de acordo com a resolução 456, né, do CONTRAN, que também vai ser mais elencada posteriormente, as bicicletas elas possuem essa regulamentação de terem certas regras para bicicletas elétricas. Aqui estão, né, as vendas da distribuição das pedelecs na Europa em 2016, né? Muito importante salientar, né? A Alemanha teve uma venda, isso está vezes mil, né? 605 mil bicicletas vendidas na Alemanha e assim sucede, né? Pela Holanda, pela Bélgica, França e foi uma pesquisa de 2016 ali, como está sendo apresentado, e são os países da Europa. Aqui tá elencando a contribuição de cada país, né, para a produção total de pedelecs na Europa em 2016. Aqui, né, são a Alemanha, né, a Germany, e Netherlands seria a Holanda. E aqui estão, né, representados, né, os países da Europa, propriamente ditos. Agora vamos falar um pouco dos problemas que a gente já vem enfrentando, né, no nosso dia a dia e que os problemas que a bicicleta, ao inserir esse meio de transporte no dia a dia em âmbito social também irá trazer. Um dos problemas que a gente vem enfrentando hoje em dia é a alta tarifa dos ônibus. Isso é muito nítido, né? A média de preço em todas as capitais são muito altas e com isso, com essa tarifa, com essa utilização do ônibus, também vai gerando e aumentando, né, gradativamente a, a mobilidade, né, a alta mobilidade e o alto congestionamento, como vemos nessas imagens aí. Isso é comum em várias cidades do país. Um dos problemas também desses veículos fósseis são que eles emitem muito gás carbônico. Que são esses gases? Gases que fazem mal ao meio ambiente, né, ao solo, ao ecossistema em si, e que podem comprometer gerações futuras. Mas também há problemas das bicicletas elétricas, que além de tende a ser um modelo muito ecológico, né, em relação aos veículos fósseis, mas também com a sua utilização, ela vai gerar problemas, sua utilização em massa, né, ela vai acabar gerando problemas, que são problemas como o alto consumo de energias elétricas, e isso criando uma instabilidade nas redes elétricas, né, com o aumento da sua demanda. Por ser um veículo ligado às redes elétricas, ela vai criar esse problema, mas além de tudo é um veículo promissor, mas que com essa alto índice a estabilidade será nítida. Aqui a gente falar sobre algumas barreiras tecnológicas, algumas barreiras da bicicleta são o seu alto custo, né? Por ser um veículo que ainda está tendo uma alta crescente, tendo uma crescente ainda, ela ainda é muito cara, né? Ainda por se tratar de um veículo que é exportado, né? Pelo menos aqui no nosso país, são poucos os veículos como esse que são fabricados, né? As bicicletas convencionais também são as bicicletas elétricas, né? São bicicletas muito pesadas, que isso também dificulta, não deixa de ser uma problemática. E também são as bicicletas que ela tem incrementada, né, uma bateria e como os carros, os veículos fósseis, quando ela tem uma bateria na época de inverno, ela também tem os seus problemas, né, ali na hora do funcionamento sempre tem aquela problemática na hora de funcionar e com isso quando precisa da sua substituição ela tem um alto custo. E o carregamento das e-bikes também é um problema muito grande que nós consumidores, quando começar a crescer a sua utilização, né, será um problema muito frequente, que às vezes você precisa ela para um momento muito rápido, né, porque o veículo sai à frente, o veículo fóssil, né,
porque ele é gerado através de gasolina ou de algum outro álcool, algum líquido familiar, né? Só que neste caso, as bicicletas elétricas, elas demoram a ser carregadas e isso que fazem ter uma instabilidade, ter uma diferenciação em relação aos veículos, né? Que também é uma problemática que faz ter um limitador para essas tecnologias. Agora vamos falar um pouco da eficiência energética. Por que falamos sobre ela? Porque ela é um dos pilares que a gente mantém, né, para que a gente possa chegar ao objetivo de que é esse estudo sobre as bicicletas elétricas. O que é ser eficiente, primeiramente? Ser eficiente é você saber utilizar ao máximo dos recursos que você tem, né, para alcançar algo, conseguir o seu objetivo. Já com a eficiência energética não é muito diferente, né? Você precisa, para ter uma eficiência energética, você precisa ser eficiente com aquele de energia que você tem, saber utilizar aquela energia que você tem, né? E para que a gente precisa saber utilizar essa energia num todo, né? Simplesmente porque se trata de uma fonte, né, muito importante para o futuro e que se a gente não tiver essa fonte estabilizada, comprometerá futuras gerações. Ou seja, essa fonte tem que ser mantida estabilizada para que e com um controle muito grande, né, para que não comprometa futuras gerações e assim vindo a erradicar, né, ter que fazer uma erradicação do consumo dessa energia. E por que a gente traz em pauta aqui nas bicicletas elétricas? Porque as políticas que favorecem só tendem a crescer, né? Que favorecem essa eficiência energética, só tendem a favorecer essas alternativas sustentáveis. Por quê? Por se tratar de uma eficiência e se você souber utilizá-la, você irá conservar a futura geração também, né? Agora vamos falar um pouco sobre os motores elétricos de uma bicicleta elétrica em si, né? O motor elétrico é uma máquina com o propósito de converter energia elétrica em energia mecânica, ou seja, é um processo físico, né, que acontece ali, tanto se for um motor com aceleração de mão, ou aquele, como o Gabriel disse, que você pedala e dá apenas um empurrãozinho para continuar, né? O funcionamento desse motor está baseado no princípio do magnetismo, ou seja, são princípios físicos que fazem com que esse motor funcione ali de uma forma adequada, sem comprometer o meio ambiente. Agora vamos falar um pouco sobre as baterias das bicicletas elétricas. O que seria, para que serve essa bateria, né, nas bicicletas? Principalmente ela serve para alimentar os motores elétricos, né, das bicicletas elétricas. Mas como que ela alimenta os motores? É através de um processo físico-químico, que é a energia elétrica é transformada em energia química, potencial, cinética ou térmica, né? Aqui nesses slides a gente tem uma explicação mais ou menos do que é composta cada bateria, porque existe vários tipos de bateria para as bicicletas, né? As mais utilizadas são as de lítio, que é essa última aqui. Ela ali pode ver que a autodescarga dela é média, enquanto a das outras é baixa, e tem uma ali que é até alta. Ali estão os números, né, de potência, de densidade, ciclo de vida. Ali você pode ver que a de lítio é a que tem mais ciclo de vida em relação às outras, né? Por isso que muitos optam por ela. Aqui tem a comparação mais especificada entre essas baterias. Você pode ver ali que ali já mostra se tal bateria é ou não danosa ao meio ambiente. Como podemos ver, a mais utilizada, que é a de lítio, ela é uma das que não causa dano ao meio ambiente, que isso é um dos nossos objetivos nesse trabalho, né? E ali tá os outros números, né? As outras informações dessas mesmas baterias. Bom, pessoal, de maneira geral, ainda de acordo com o artigo do Thiago Marques sobre carregamento solar, ele elenca muito bem no artigo dele os parques para carregamento solar de veículos elétricos. E sendo que ainda infelizmente, a bateria dos veículos ainda são, em maioria, carregados em fontes provenientes da energia elétrica existente, né? Que muitas vezes são usinas termoelétricas, por exemplo, que geram inúmeras consequências negativas ao meio ambiente.
então acaba não fazendo muita diferença nesse tipo de contexto. Então, muito do que é apresentado no artigo é a integração de fontes de energias renováveis na rede elétrica, que você acaba diminuindo a dependência da queima de combustíveis fósseis, né? E, claro, a ideia vai se basear em integrar, por exemplo, placas fotovoltaicas, né? Em parques, em alguns estacionamentos, em empresas, né? Em algumas comunidades, alguns edifícios públicos e privados. E uma coisa muito interessante, né? Seria até a estação de carregamento INT da Enforce, que é da empresa portuguesa Enforce. Que é bastante no caso ali de estar carregando um carro elétrico, né? Mas aqui nós temos também a estação de carregamento SunPod Cycle. E inclusive esse tipo de estação você tem a opção de você monitorar a sua bicicleta, né? Inclusive esse tipo de estrutura ela é facilmente transportável, né? De você facilmente transportável de você poder levar, né? Não é uma estrutura fixa, né, no chão, então ela tem bastante mobilidade e variabilidade ali. Aqui nós temos o projeto desenvolvido pela Universidade de Tecnologia de Delft, que, se eu não me engano, é da Holanda, e ZedDock Solar Tree, que é presente na Inglaterra, né? Isso aqui, se eu não me engano, também fica num parque. E a estação de carregamento solar Move, que também é presente na Inglaterra, que são como se fossem, né, pós-estacionamentos ali presentes que você pode carregar a sua e-bike. E claro, uma desvantagem, né, de você utilizar, claro, as placas elétricas seriam a variabilidade da energia solar, que a incidência dos raios solares, né, claro que vão se dar no período diurno, então você ir lá carregar a sua bicicleta à noite não iria dar muito certo. Claro que as maiores atividades, claro, realizadas no dia, mas isso não deixa de ser uma desvantagem. E as estações, né, essas estações solares, né, elas produzem localmente energia fotovoltaica que é armazenada energia interna e as torna autossuficiente, né? Interessante. Também não requer fundações propriamente ditas, né? Não necessariamente requer fundações. Você pode fazer algo facilmente transportável. E além de possuir um sistema inteligente, né? No caso específico da estação SunPod Cycle, né? O operador pode gerir remotamente a estação e a frota de bicicletas. Bem, a CEIA, né, é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto com sede em Matosinhos, né, em Portugal. Um dos marcos principais do CIA foi a criação de sistema MOBME, que é um centro de gestão inteligente de mobilidade urbana, capaz de quantificar as emissões de CO2 geradas e poupadas, né? Então esse centro tem um papel muito importante ali, né, na questão dessa monitoração realizada, inclusive com atividades muito bem desenvolvidas na questão de sustentabilidade e principalmente no que nós vamos elencar agora, né? Que são as bike shares, né? A bike share, né? Que seriam as bikes compartilhadas do inglês, né? Que são um serviço, né? Ele é um serviço de idade compartilhada que surgiu né, inclusive surgiu na Holanda, né, em Amsterdã, nos anos 60, e ele é bastante utilizado nos dias de hoje, né, com as bicicletas elétricas, né. Inclusive a proposta inicial, quando foi colocada em Amsterdã, foi de que justamente, né, você tivesse essa possibilidade de fazer atividades rotineiras, né, de você poder deixar a bicicleta no lugar, depois de você utilizar com várias estações, né, presentes pela cidade. E claro, né, na mesma década, né, de 60, você teve problemas com esse tipo de utilização, claro, por motivos de furto, motivos de desorganização desse tipo de medida, né, das bicicletas normais, né, no caso eram bicicletas convencionais na década de 60. E claro, né, foi cada vez sendo mais incorporado e muito discutido, né, com várias empresas também atuando, né, nesse tipo de segmento aí. Então, você tem, né, vários tipos, você teve várias gerações de bike sharing, né, você teve a primeira geração, você teve a segunda geração, a característica principal foi o depósito de moeda, né, que destravavam as bicicletas, já a terceira você tinha um sistema de monitoração e a quarta você tinha
você tinha um aprimoramento da terceira geração e algumas aplicações específicas de adaptação para o mercado local. Então, um exemplo de sistema de bike sharing sem doca, né, dockless, é um sistema também de bicicletas dockless sem o uso de doca de parqueamento. É utilizado um sistema de bloqueio na própria bicicleta. Então, você não tem, né, aquela estrutura organizada necessariamente para você poder ter o uso desse tipo de bicicleta. Então isso também é bastante interessante, porém já foi, né, de acordo com nessa pesquisa, né, você teve muitos problemas com isso, né? Inclusive esse artigo aqui ele é do Thiago Macedo, né, que é o estudo e desenvolvimento de um sistema de carregamento e monitoração para e-bikes. É importante elencar isso. Você teve questão de desordens, questão de você não ter um monitoramento efetivo, acaba por deixar uma questão um pouco desorganizada nesse tipo de situação das e-bikes aí, né? Uh, a operação em bike sharing. Para os operadores de bike sharing, a infraestrutura disponibilizada é considerada um bem econômico, né? E os sistemas de partilha de bicicletas também fornecem um número limitado de bicicletas cuja distribuição pode variar em toda a cidade. O uso de bicicleta por pessoa de uma bicicleta por pessoa diminui a capacidade de outros usarem o mesmo bem. Então você tem toda essa organização, no caso de tanto ela ser um sistema sem doca, com doca, então é bastante utilizado aí né, em diversos países europeus e isso mesmo de ser muito discutido esse tipo de situação, né, é a má utilização desse sistema de bike sharing, né? Infelizmente, você tem situações onde esse tipo de coisa é presenciada, né? Agora eu vou citar uma resolução do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, né, que tem sede no Distrito Federal. Então, a resolução 465, que foi criada, né, para que tenham umas restrições quanto a quem utiliza as bicicletas elétricas. Aqui estão nomeadas algumas, por exemplo, a velocidade máxima de até 6 km por hora em áreas com bastante pedestre, né? Ou seja, nos maiores centros ou até mesmo onde há uma grande circulação de pedestre. A velocidade dessas bicicletas tem que ser no máximo de até 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Por se tratar de bicicletas elétricas, elas ainda podem circular em ciclovias e ciclofaixas. Tem que ter o uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral incorporadas ao equipamento. Ou seja, tem que ter todas as luzes necessárias, como tem uma moto normal, para que ela possa circular normalmente. As dimensões, a largura tem que ser mais ou menos do tamanho de uma cadeira de rodas, né? Especificada pela norma brasileira, que é a NBR, que nesse caso que é a 9050/2004. A potência dessa bicicleta elétrica tem que ser no máximo de até 350 watts, velocidade máxima, ela onde não há circulação de pedestre até 25 km por hora. Tem que ser dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar, ou seja, neste caso, pelo menos aqui no Brasil não pode ser aquelas bicicletas de acelerador de mão, não dispor de acelerador aí, como eu acabei de dizer, estarem dotada de indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna, como já havia dito, ou seja, como se fosse uma moto normal, só que apenas uma bicicleta, todos os equipamentos necessários como é uma moto. Olha uma menção ao artigo da Tayane Almeida sobre os capacitores elétricos que eu citei lá anteriormente, onde ela propõe uma solução bastante adequada para o problema que nós temos com baterias, né? As baterias, infelizmente, também elas têm o inconveniente de demorarem muito para carregar. Então, o que ela propôs é o desenvolvimento de supercapacitores com a solução de utilizar como uma questão de reserva ou, né, você utilizar eles mesmos, né, em questão de você acontecer algum inconveniente em alguma locomoção que você estiver efetuando. Os capacitores, para nos localizarmos de maneira geral,
um componente passivo que armazena energia em um campo eletrostático e não de forma química. Ele é provido ali de dois eletrodos, né? E a diferença de potencial é o que vai causar isso. Os supercapacitores, né, eles possuem uma proporção maior, né, eles têm são providos das mesmas características dos capacitores, né, ele envolve o princípio de funcionamento de uma carga e descarga e da interface do eletrodo eletrólito, por processo eletrostático ou na troca de carga, como nas baterias, né, então ele, justamente, né, por isso ele vai ser muito bem utilizado nas baterias juntamente com as baterias, né? É um funcionamento mais adequado para um processo como nas e-bikes. Aí também vale a menção sobre o artigo que inclusive é um artigo bem razoavelmente pequeno, né? Bem pequeno, né? Da Juliana Merlin e Demerval, que é sobre eficiência energética por meio de ciclovias e bicicletas elétricas, né? Uh, Nesse artigo ele fala, né, da ciclofaixa, da ciclovia, e ele cita, né, a questão estrutural de um meio urbano para você ter a efetivação a, da integração, né, das bicicletas elétricas, porque você não pode simplesmente ter a inserção das bicicletas elétricas sem a devida questão estrutural bem desenvolvida, né. Aí ela elenca alguns pontos, né, como na ciclofaixa, que tem ela é, né, para uso exclusivo das bicicletas, porém diferente da ciclovia, sem segregação física, né, em relação ao restante da via. Ah, ela pode se situar na calçada ou no canteiro central, ou seja, ela também pode, uma grande vantagem da ciclofaixa é que ela pode ser integrada em várias estruturas da cidade. Então, você pode reaproveitar certas estruturas para poder desenvolver uma ciclofaixa, por exemplo, né? Existem a ciclofaixa, né, a vertical e a horizontal, né, que é provida com a placa e pintura do solo, né, para caracterizar ela. E a ciclovia, né, ela é uma pista para uso exclusivo para circulação de bicicletas, então ela é segregada fisicamente do restante da via. Ela, né, por isso mesmo não pode ser integrada a qualquer via numa qualquer rodovia, qualquer via, né, de maneira geral, por justamente ela ter esse critério segregacionista, né? Então a, a ciclovia, ela também, né, logicamente por causa disso, ela promove maior segurança. Lógico, uma grande vantagem da ciclofaixa também seria o preço, né, dela em relação à ciclovia, que é cerca de 25% do preço da ciclovia. E bom, os resultados, né? Esses resultados também são apresentados no caso no artigo da Tayane Almeida, né? Ah, que também em cidades, né, como Amsterdã, Paris, Madrid, Atenas e Londres, né, essas cidades estão realmente conseguindo modificar o trânsito nas regiões centrais, o que favorece muito a circulação de pedestres e reduz o movimento de carros, né? É, Inclusive, né, esse tipo de situação é muito comum aqui no Brasil, né, em cidades como São Paulo e até Coritiba, né, onde você tem o artigo do Vitor Paulino Gonzalez, que o título é Projeto de uma Bicicleta Elétrica, onde foi registrado um pico de 134 quilômetros de lentidão por volta das 18 horas, né, que seria o horário de pico. E isso também, né, com toda essa problemática, né, de você ter o atraso com o trânsito, você tem ainda a questão da gasolina, né, porque a gasolina, ela tá ficando cada vez mais cara, né, uma faixa de preço ali em média uns R$ 4, se eu não me engano, e isso acaba também deixando, né, acaba por deixar as coisas cada vez mais drásticas, né? Até porque um carro de passeio normal, né, libera em média 4,66 quilos de gás carbônico no ar. Então, considerando que uma pessoa em média tem que dirigir, né, essa distância todos os dias, em um ano ela vai lançar cerca de 1,7 toneladas de CO2 na atmosfera. Então, também é algo bastante inconveniente, né, nessa situação. Sem contar também mesmo os transportes públicos, né? Os transportes públicos, né? Lógico, eles têm essa questão de ser um pouco mais sustentável, né, que em relação aos carros privados, né? Por você estar levando uma quantidade maior de pessoas, mas também as passagens estão ficando cada vez mais caras, né? Então, muitas vezes você tem uma empresa tomando conta, né, terceirizadas pelo Estado tomando conta desse tipo de situação e acaba que
também a faixa de preço tende a aumentar muito. Também em relação de o preço da gasolina está aumentando, o de transporte público pode aumentar muito também. As bicicletas elétricas, elas oferecem uma alternativa de transporte interessante quando consideramos que alguns usuários não são movidos à atividade física ou não querem chegar ao trabalho transpirando, por exemplo. Que isso é muito utilizado, né, tanto em Amsterdã, na Holanda, né, e em alguns estados, né, dos Estados Unidos, eles utilizam, né, muita bicicleta para ir ao serviço, para ir a lugares próximos da casa dele, como uma padaria, alguma loja, enfim. Há serviços mais próximos, eles utilizam muito, é muito comum nesses países essa locomoção com as bicicletas elétricas e a incentivação a realmente a atividade física, né? Muitos não gostam de fazer, se sentem confortáveis e acaba sendo um incentivo também, né? E dentro desse contexto, o número de bicicletas elétricas, né, também conhecidas como as famosas e-bikes, né, só tem aumentado no mundo, né? Isso é fato, né? As bicicletas elétricas, inclusive, são o veículo elétrico mais vendido no mundo todo. Isso é absolutamente incrível e denota bastante como que as mudanças estão sendo efetivadas, principalmente pois a bicicleta elétrica, né, ela possui essa transição bastante efetiva, né, dentro de mudanças na rede de distribuição elétrica. Então ela vai se mostrar muito eficiente nessa mudança. Então você vai ter muitos resultados satisfatórios nisso. Agora vamos falar sobre esse gráfico aqui que mostra a produção de bicicletas normais no Brasil versus o faturamento, né? Podemos ver que em relação a essa bicicleta, o Brasil produz bastante até, né? E fatura muito também em relação às bicicletas convencionais. Essa é a fonte do IBGE do ano 2018, que detalha bem sobre a produção que o Brasil teve durante esses 3 anos. Né? Já nesse slide aqui mostra a estimativa de vendas de bicicletas elétricas, que é sobre o que nós estamos tratando, abordando, né, no Brasil. Podemos ver aqui que as vendas do Brasil é bem pouca, e também é pouca em relação aos países europeus, a sua produção, né? Em relação à Alemanha, por exemplo, que é a maior produtora de bicicletas elétricas do mundo, o Brasil está bem atrás. E isso mostra o quanto estamos atrasados em relação à busca da alta demanda desse veículo, né? O que vale muito bem salientar também, né, são as discussões, né? As discussões, como também eu e o Ian colocamos no nosso artigo, esse tópico, elas são realizadas também e são colocados apontamentos e constatações que realmente vale muito a pena serem devidamente analisados, né? E aqui nessa notícia da Tecmundo de 2018, nesse pequeno artigo, na verdade, ele coloca se valia a pena comprar uma bicicleta elétrica que custa o preço de uma moto. Em torno disso, né? Pois também tem a questão de aqui, né, o poder aquisitivo do país, né, do Brasil, ele é reduzido em consideração aos Estados Unidos, por exemplo, né, onde lá em média, né, você paga menos imposto sobre isso, né, e acaba ficando um pouco mais barato, né, para efeito comparativo. Mas enfim, na análise que esse pequeno artigo colocou, né, ele fala que uma carga completa na bateria elétrica, na bateria de uma bicicleta elétrica, te dá uma autonomia de 35 quilômetros. E o custo dessa recarga é de 25 centavos. O gasto de uma semana em viagens de 45 quilômetros aproximadamente, né? Você vai gastar em torno de 1,25 reais. E o gasto de um mês em viagens de 45 quilômetros vai te dar um custo aí de 5 reais. E eu acredito que vai ficar um pouco, se você for realmente fazer a média com impostos, eu não sei se o artigo não deixou claro se ele descontou os impostos aqui, mas eu acredito que vai ficar um pouco maior esse custo de recarga, mas eu acredito que não vai passar muito. Em compensação, né, ou
enfim, nas características, nos parâmetros da moto, que é uma moto de 125 cilindradas, né, uma moto que é bastante econômica. 1 litro de gasolina vai fazer uma média de 45 quilômetros em média. O custo de 1 litro de gasolina vai custar R$ 3,50. E o gasto em uma semana, em viagem de 45 quilômetros, vai te gastar R$ 17,50. E o gasto em um mês em viagem de 45 quilômetros vai te gastar R$ 70. Então é uma diferença gigantesca. E isso sem contar os impostos, né? Você não paga IPVA se tu tiver uma bicicleta elétrica, que é muito diferente se tu tiver uma moto. Isso sem contar também, né, os, os reparos que você vai fazer na sua moto, né, que vão custar bem menos do que na sua bicicleta. A não ser que você vai efetivamente trocar uma bateria, que aí vai realmente sair muito caro. Mas realmente fica essa discussão. Sem contar que a bicicleta elétrica, para você estacionar, é muito mais fácil. E ainda você tem as famosas bicicletas dobráveis, né? Então você pode até, se você trabalha no escritório, levá-la para dentro do teu escritório de uma forma bastante adequada, né? O que também vale a pena salientar aqui são as questões de regulamento, que são bastante discutidas juntamente com o tópico das bicicletas, né? Que aqui, né, eu peguei essa notícia aqui para efeito comparativo, eu não vou entrar muito a fundo nela, né? Mas ele foi um projeto de lei, né? Que ele foi colocado aqui, né? É de recente, né? Colocado no início do ano. Aprovado na CDR, o projeto que regula o uso de patinetes e bicicletas elétricas. E ele colocou aqui, né? Ele fez tudo nos parâmetros do CONTRAN, né? Na resolução de 2013, que limita, né, a 6 km a movimentação dos veículos individuais, né? Quando em áreas de circulação de pedestres e no máximo 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas, né? Como vai determinar ali o CONTRAN. Ele coloca, né, alguns características, né, o senador Assir Gurkazi, né, ele destaca aqui que a população dispôs muito de, por exemplo, que ele colocou os patinetes elétricos, né, um crescente número de acidentes envolvendo seus usuários e o compartilhamento nas calçadas dos pedestres e os registros de atropelamento, né. Ele coloca, né, talvez até a regulamentação deverá ter como premissas a priorização da segurança, da fluidez do trânsito de pedestres, garantia das condições de segurança dos usuários e dos serviços, a exigência da contratação de seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, e a efetiva cobrança de tributos, né, como é destacada pelo mesmo deputado. Agora, uma coisa que é importante colocar, né, é que fica cada vez mais difícil você ter a efetiva integração desse tipo de produto, né, que são as bicicletas, em um ambiente muito regulado. Toda essa jurisdição, se ela não for comumente analisada, ela pode causar até um desestímulo, né, econômico, na questão de você vai começar a cobrar tributos sobre tal produto efetivamente altos, né, como acontece com um carro que aqui no Brasil, em média, você vai estar pagando o seu carro uns cerca de 33% de imposto, né? E, e conforme você vai trazendo essas inovações, eles vão querendo taxar muitas coisas, né, colocando várias regulamentações, e isso pode desestimular essa questão do mercado, porque pode ficar muito caro para as empresas poderem realizar seus serviços aqui. Por exemplo, até com a energia solar, se algo como isso ficar comum, com certeza pode ser possível que eles comecem a taxar efetivamente. Além de outras situações, né, você tem certas situações aí, né? Então, vale muito bem a análise. Aqui vamos ressaltar algumas infrações previstas nesse projeto que o Gabriel citou, né, anteriormente. Aqui são algumas das penalidades no quais o ciclista, né, dessa bicicleta elétrica pode pode ser submetido caso cometa alguma dessas.
Uma delas é manter uma distância de 1,5 m dessa bicicleta elétrica em relação aos veículos fósseis, ou seja, em relação aos carros, motos, ônibus, trens. Com essas mesmas bicicletas, no projeto fala não pode andar em vias ou avenidas, né, que transitam esses outros veículos de maior porte, ou seja, apenas se estiver acostamento. Conduzir crianças menores de 7 anos, como numa motocicleta normal, não pode, também tem penalidade, essas penalidades são todas multas. Conduzir também passageiro ou carga que comprometa a segurança dos outros pedestres ou até mesmo dos outros motoristas na via ou ciclovia, ciclofaixa, onde for, também há penalidade no projeto. Essas são algumas das infrações previstas e que temos uma breve abordagem aqui. E bem, para finalizar, né, eu vou estar falando rapidinho, né, das cidades inteligentes. As cidades inteligentes ou smart cities, né, são aquelas que elas vão utilizar a tecnologia para promover o bem-estar dos moradores, o crescimento econômico e ao mesmo tempo melhorar a sustentabilidade, né? Elas não são simplesmente, né, você pensar em só em tecnologia, vai ter uma cidade tecnológica com robôs, com aviões controlados à distância remotamente, com carregamento relés, enfim. Na verdade, são formas de você utilizar a tecnologia para justamente facilitar as condições humanas, né? E antes mesmo de você pensar em integrar tecnologicamente as cidades, né? Você precisa pensar realmente no serviço prestado, né, na comunidade, pois realmente a tecnologia ela vai estar ali para solucionar problemas, para facilitar. Então, antes disso, você tem que deixar isso bem estabelecido. E comumente as bicicletas elétricas elas são justamente um passo aí para esse tipo de realidade, né, que pode ser comumente muito bem realizado aí futuramente, né? Talvez num futuro não tão distante, mas veremos. Então, concluindo esse trabalho, né, queria deixar claro apenas os bancos de dados que a gente utilizou, tivemos como referências durante toda essa pesquisa. Algum deles foi o Google Acadêmico, o Redalic, o Domínio Público, sites confiáveis, que foi recomendado pelo nosso professor orientador Wilson José Gonçalves. Quero agradecer muito ele pela recomendação. Buscamos apenas ter como fonte sites confiáveis, né, sem a opinião alheia, apenas com pesquisas embasadas, nada de uma opinião própria de uma pessoa, apenas com sites com apontamento e com muita confiabilidade. Aqui estão algumas das referências citadas no nosso artigo, alguns trechos eu fazer presente, pedaços do artigo, né? Então vocês podem conferir se tiverem curiosidade. Aqui está mais um pouco do trecho das referências. Então, chegando ao final dessa apresentação, quero agradecer ao professor Dr. Wilson José Gonçalves. Estou muito gratificante por ter concluído essa etapa, que foi o nosso artigo. Eu e o Gabriel também somos muito gratos pelo empenho que o professor também teve em nos ajudar. E quero agradecer muito a todos que nos ajudaram a chegar nesse embasamento e nessa conclusão desse artigo. Muito obrigado. E bem, até aqui, né? Quero agradecer a todos que viram, né, a todos que contribuíram para tudo isso, né. O trabalho foi bastante satisfatório e agradecer também ao professor orientador Dr. Wilson Gonçalves, né, para quem esse vídeo está sendo destinado especificamente. E que, bom, tenha um bom dia ou uma boa tarde ou uma boa noite e até mais.